E nós queremos agradecer realmente a tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e principalmente na vida de vocês. Toda essa relação de milagres, queridos, foram todas as petições feitas à intercessão e conforme Jesus ia dando a liberação de vitória, nós temos esse memorial, amém? Então nós vamos estar sempre fazendo um memorial. E aqui nós citamos o caso da Eglis hoje. A Eglis, quem não sabe, ela é uma venezuelana, chegou aqui na igreja. Assim que chegou no Brasil, ela procurou uma igreja. E para a honra e glória do Senhor, Deus abriu porta rápido. No mesmo dia que ela veio, Deus abriu porta para ela e o filho, para a honra e glória de Jesus. Só que um dia ela foi no médico. E o médico, os médicos ficaram preocupadíssimos com ela, julgando que ela tinha um tumor. E fizeram vários exames certíssimos de que ela realmente estava com um câncer. Viraram a Eglis de ponta cabeça e falaram, existe sim, e viraram, e para a honra e glória do Senhor Jesus. Vários exames ela fez e ela recebeu o diagnóstico dela. Está saudável para a honra e glória de Jesus. Amém? Levanta a mão, Eglis. Amém? Para quem não conhece, a nossa querida, em nome de Jesus, e recebeu o diagnóstico na sexta. Foi para a intercessão o pedido dela também. Mudança de diagnóstico e Jesus mudou. O médico mesmo não acreditou, porque tinha certeza, mas as certezas dos homens caem diante do poder eterno do nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. A Simone é um milagre vivo também, Simone, que está aqui no meio de nós e não podia faltar nesse culto de ação de graças. Ela repentinamente foi parar num hospital na hemodiálise extrema. Nós ficamos assim até assustados, porque ela já tem um rim prejudicado e agora o outro rim dela estava muito prejudicado. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor a visitou, ela está sob tratamento e já faz mais de 2 meses quase já, né? Para a honra e glória do Senhor, ela está em pé, está aqui. Levanta a mão, Simone, para quem não te conhece. A Simone parece saudável, é saudável pela mão de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, por favor, em 2 Crônicas 29. Hoje nós vamos falar sobre a restauração do culto, que é exatamente isso que está sendo feito aqui diante do Senhor. Restauração do culto. Capítulo 29, versículo 1. 2 Crônicas 29, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. 6. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, os entregou ao terror, ao espanto, aos assobios, como vós o estás vendo com os próprios olhos.
Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Amém? Feche os olhos, por favor, por um instante. Peça para Deus falar com você. Mais ainda, que você possa ser um milagre vivo também na casa do Senhor. Que você possa também ter um memorial diante do Senhor. Que Deus possa fazer grandes milagres na sua vida nessa tarde. Senhor, fala mais ainda, Senhor, conosco. Todos esses milagres já falaram de Ti, Senhor. Porque Tu ages em todas as áreas. Área material, área física, área espiritual. Fala, Senhor, com cada um que está aqui e realiza o impossível. É o que pedimos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Queridos, nós vamos ver aqui, estamos vendo, sobre Ezequias. Ezequias era filho do rei Acás. Acás, queridos, foi o pai dele, foi um dos homens mais transgressores, mais pecadores que reinou na época. Ele era um homem extremamente idólatra. Você pode ver isso em 2 Crônicas 28, 22. Vamos ver juntos? Você vai ver quem era o pai desse Ezequias. Conforme diz a palavra do Senhor, olha só. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acás. Esse rei Acás, quando ele entrava em angústia, em problemas, ele cometia coisas terríveis para ofender a Deus. Ele é como aquela pessoa que quando está tudo bem, ela até fala amém, Deus abençoe. Mas quando vem um problema, ela blasfema, ela se volta contra Deus, fica com ódio de Deus, fica com maldade. Assim era o rei Acás. Esse rei Acás, que cometeu coisas terríveis contra Deus, você percebe então que um dia ele morreu. E o filho dele, Ezequias, como nós vimos no capítulo 28, passou a reinar. Quando o rei morria, o filho passava a reinar. E Ezequias era o filho dele. Só que, diz a palavra de Deus, que o filho dele não cometeu os mesmos males que ele. O filho de Acás não cometeu os mesmos erros dos pais. E muitas vezes nós temos essa tendência, aquilo que nós mais odiamos na nossa linhagem familiar, nós acabamos repetindo e acabamos vivendo igualzinho. Mas Ezequias resolveu que ele ia servir e buscar em Deus o milagre para a sua vida. E diz então a palavra do Senhor que Ezequias, ele tem algumas atitudes diferentes. Nós vamos ver juntos quais atitudes que Ezequias teve. No capítulo 29, versículo 2, você vai ver que primeiro, ele fez o que era reto diante do Senhor. A primeira coisa que Ezequias fez foi o quê? Fazer o que era reto, fazer o que era direito. Ele falou, não, meu pai errou nisso, naquilo outro. Eu não vou errar assim. Eu não vou cometer esse mesmo erro. Eu vou consertar minhas veredas. Eu vou consertar minha vida. Eu vou consertar as coisas. Então Ezequias, ele já resolveu ser diferente dos pais. Ser diferente dos antepassados. Ele resolveu fazer o que era reto. Segundo, diz o versículo 3, que no primeiro mês do reinado dele, o que diz a palavra do Senhor? Ele abriu as portas da casa do Senhor. Olha só que lindo. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor. Queridos, presta atenção. A Bíblia fala em 1 Coríntios 3,16, que nós somos o templo do Senhor. Nós somos a habitação de Deus. E muitas pessoas não entendem. Você tem uma ala aí na tua vida, que é a ala espiritual, vamos dizer assim.
E tem gente que fechou essa porta. Tem gente que deixou essa porta da vida com Deus fechada. E não se preocupa com as coisas espirituais, não se preocupa com Deus, não se preocupa com a sua alma. E a primeira coisa que Ezequias fez foi abrir a porta do templo. Jesus, ele falou: eu estou à porta e eu bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e eu vou sentar na mesa com você, eu vou cear com você e você comigo. Há muitas pessoas que estão com a porta trancada para Deus. O coração do seu templo, porque você é templo do Espírito Santo. Coloca aí 1 Coríntios 3,16. Você é templo do Espírito Santo. E como templo, o que acontece? Olha só o que diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então Deus, quando nos fez, Ele nos fez para sermos templos, santuários do Espírito Santo de Deus, habitação do Altíssimo. Mas o que acontece? As pessoas fecharam o coração para Deus. As pessoas fecharam o coração. Elas querem Deus, mas não querem os princípios, não querem a palavra, não querem o ensino. E o que acontece? Encerraram o coração, ficaram com um coração de pedra para Deus, para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Quando é para coisa errada, elas têm inclinação, mas para as coisas de Deus, elas encerraram. E a primeira coisa que Ezequias fez foi abrir a porta do templo. E aí o que mais diz aí? Que ele, voltando em 2 Crônicas 29, versículo 2, ele consertou a porta do templo. Então, se a porta está fechada para as coisas espirituais, está na hora de abrir a porta e consertar essa área da tua vida espiritual. Se a tua vida espiritual está arruinada, se o teu templo para Deus está destruído, você vai ver que coisa que o pai de Ezequias fez. Ele chegou a encher de sujeira o templo. E você vai ver junto comigo. A terceira coisa que Ezequias fez, diz lá o versículo 4, que ele ajuntou os sacerdotes e os levitas, que é o ensino mais o louvor. E ele congregou. O que é congregar? Muitas pessoas falam: eu creio em Deus, mas eu não preciso congregar. Mas a Bíblia fala que nós não devemos deixar a congregação, porque é como se a nossa chama fosse se apagando sozinho. Se você é ali, um pavio que fumega, o Senhor fala: não apague o pavio que fumega. Se você põe ali um carvão sozinho, ele vai se apagando sozinho facilmente. Mas se você ajunta um monte de carvão, a hora que o teu carvão você está apagando, o outro carvão está pegando fogo, e todo mundo ali se incendeia, e todo mundo vai se ajudando. E o que acontece que Ezequias fez? Ezequias juntou tudo. Ele ajuntou perto de si o sacerdote e o levita, a adoração e o ensino. Ele trouxe tudo isso para perto de si. E eu quero dizer para você, se você quer a restauração da sua vida, se você quer a mudança de sorte, se você quer um milagre na sua vida, traga para perto de si a palavra, que é o sacerdócio, mais o levita, que é a adoração. Traga para perto de si a adoração com a palavra. Começa a restaurar o teu culto a Deus, começa a restaurar a tua vida com Deus. Diz em quarto lugar, olha só que forte agora, versículo 5. Direcionou-os a removerem do santuário toda a imundícia. Olha só. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora. Santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Você já pensou? Eles tinham pegado o templo e tinham enchido de sujeira. Imagina só, não dá nem para imaginar isso, né? Mas era isso que eles tinham feito. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Você, eu, nós somos o templo de Deus.
A nossa porta tem que estar aberta para o Senhor Jesus, para a palavra do Senhor Jesus, para a adoração ao Senhor Jesus, ao nosso Criador, toda a honra, toda a glória. Mas nós fechamos a porta do nosso coração e nós acabamos nos enchendo de sujeira. Mas que sujeiras são essas? De que forma você pode se encher de sujeira seu templo, com ódio, com amarguras, com raivas, com ressentimentos, com pensamentos maus que prevalecem ou predominam no seu coração? Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, olha a ordem que Ezequias deu: tirem do santuário a imundícia. Tira. Hoje você vai ver aqui que primeiro eles olharam para o templo. Você vai ver junto. Está na hora de você olhar mais para a sua vida espiritual. Olha para o teu templo. E você identificar o que você tem visto aí. Realmente, viu? Olha, eu me enchi de inveja, me enchi de raiva, me enchi de amargura, me enchi de incredulidade. Cada milagre desses, cada testemunho desse que nós vimos aqui, de todo o primeiro semestre, todos os milagres que foram colocados um dia na intercessão. Ore por tal causa, ore por tal causa. Todas essas pessoas, elas abriram a porta para alcançar o milagre de Deus. Todas essas pessoas saíram de qualquer situação de medo, de desespero, como foi colocado aqui. Quando veio o diagnóstico da Maria, né? Que angústia, a Thalita começou a pedir orações, e todo dia pedir oração ali por eles. É você abrir a porta, não para o desespero mais, não para o medo, não para a incredulidade, não para o afastamento de Deus, não para viver uma vida sem Deus, mas abrir o coração para dizer: Senhor, entra e faça o seu milagre. E cada vez que nós nos abrimos, Deus é poderoso para vir, porque a Bíblia diz que o Senhor é luz, e a luz vem sobre a escuridão. E eu quero hoje te convidar, faça como Ezequias, não como o pai dele, Acás, né? Que na hora da angústia, ofendia a Deus. Como nós ofendemos a Deus? Como nós transgredimos a Deus? Na hora da angústia, vai e se lança num vício. Na hora da angústia, vai e blasfema. Na hora da angústia, vai e se lança mesmo no lamaçal, no lodo, só para contrariar, para ferir família, ferir laços, ferir a Deus, ferir a igreja. Mas em nome de Jesus você vai ser como Ezequias. Você vai resolver: Senhor, eu vou fazer o que é direito, eu vou abrir a porta da minha vida espiritual, eu vou consertar essa situação da minha vida espiritual, e eu vou remover a imundícia do meu santuário. O que é que está aí? Que está sujo? O que é que está aí? A Bíblia fala que na antiguidade, o santuário precisava todo dia ir no pé do altar e remover a cinza. A cinza precisava ser removida todo santo dia, porque se a cinza não fosse removida, aquilo que era o fogo se apagava por causa da cinza. E o fogo precisava arder continuamente no altar. Você é um templo de Deus. Deus quer habitar em você. Então abra hoje o teu coração, o teu peito mesmo, e fala: Senhor, eu quero tirar a imundícia que está na minha vida, da tristeza, da angústia, da incredulidade, da blasfêmia, do materialismo ateu, de tudo aquilo que te afasta do Senhor. E Deus vai começar a fazer uma obra de poder na sua vida em nome de Jesus. Quinta coisa que Ezequias fez, versículo 6. Eles reconheceram onde erraram. Olha só o versículo 6. Nossos pais prevaricaram, fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe viraram as costas. Então o que acontece? O que eles fizeram, queridos? Eles reconheceram onde eles erraram. Olha, nós erramos lá atrás, meus pais erraram, eles cometeram esse erro, eles prevaricaram. O que é prevaricar? Eles deixaram de fazer o que precisavam fazer.
Ou eles retardaram, adiaram muito as coisas para Deus. Ou quando eles só faziam em proveito próprio. Nós pecamos. Eles começaram a identificar aonde é que o templo deles tinham se sujado. E eles então começam a dizer: fizemos o que é mal perante o Senhor, deixamos o Senhor, desviamos o foco do santuário. Perceba lá que eles tiraram o rosto do santuário e viraram as costas. E assim é, o rosto, o que é tirar o rosto? É o foco. Porque quando você tem um foco, olha, o meu intuito é agradar a Deus. Jesus falou: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. O meu primeiro objetivo é agradar a Deus, então é o foco. Mas eles perderam o foco, eles viraram as costas para Deus e tiraram o rosto de Deus. E muitas vezes as coisas desse mundo fazem você virar as costas para Deus, e você só fica focado naquilo. Eu quero aquilo, é aquilo que eu quero, e você está disposto a deixar tudo para trás, e você passa por cima de Deus, dos princípios de Deus, da vontade de Deus, e você vai fazendo o quê? Fazendo como eles. Começa a se encher de imundícia, começa a se encher de sujeira. Eles encheram o templo de imundícia e começa a se encher do que não presta e fica cheio, mas fica cheio do que é sujo, do que é prejudicial e do que não agrada a Deus. Diz então aí a palavra do Senhor que eles desviaram aquilo que era o seu coração, desviaram-se do foco e eles viraram as costas para Deus. Versículo 7, você vai ver então que eles fecharam a porta do pórtico. Olha só, fechou a porta, apagaram as lâmpadas. O que é apagar a lâmpada? Imagina, num templo físico, é como se eles tivessem, eu chegasse lá na porta, trancasse a porta, apagasse tudo, acabou. Foi isso que eles fizeram. Só que no plano espiritual, o que é? Eles fecharam a porta. Quer saber? Não quero saber mais de nada não. Não quero saber, não vem mais falar de fé não. Não vem mais falar do Senhor Jesus não. Não vem mais me falar, eu estou cansado. Fecha a porta, apaga as lâmpadas. O que é apagar a lâmpada? Lâmpada é luz. São resquícios de luz que ainda existem. E a pessoa resolve apagar de vez sua fé. Eu não vou acreditar mais não. Eu não vou mais lutar não. A Brenda podia ter feito isso. A dona Rosa ali, quando estava de forma perigosa mesmo internada, ela podia ter feito isso. Que adianta eu pedir oração? Mas Deus não vai me ajudar, não. Podia. A dona Lourdes, quando ela ia para fazer a cirurgia do irmão dela, e aí os médicos olharam o diagnóstico, falaram: é daqui, agora mês que vem você volta. E ela chegou aqui com uma garrafinha de água, e ela falou assim: olha, Deus falou no meu coração, sabe o que eu vou fazer? Vou ungir essa água, eu vou passar a água nos olhos dele, porque ele ia fazer a cirurgia da catarata. Eu falei: é? Falou: vou. E ela passou as águas nos olhos dele, um dia, foram 2 dias. Chegou lá para fazer a cirurgia, o médico falou: não precisa não, não vai mais precisar fazer a cirurgia não. Daqui 1 ano você volta só para acompanhamento. Não foi verdade, dona Lourdes? Ela falou: não vou, por isso que é a nossa Abraona. Porque o irmão dela já teve à beira da morte. Eu mesma cheguei a olhar para ele e eu falei: meu Deus, não tem como. E além ele, pele e osso, porque ele era viciado ainda, alcoólatra. Ele não queria mais comer, ainda teve Covid, era impossível ele vencer. Só que ela vinha aqui, todo culto, com uma garrafa de água no final do culto: eu quero orar, abençoar essa água, Senhor. E ela punha no arroz dele, e punha num pouquinho de suco dele, o que fosse. E esse homem, para a honra e glória de Jesus, não só superou tudo aquilo, como está vivo, e até pequena cirurgia agora. Já Jesus nem faz mais, não faz mais não. Vai ter que passar na podóloga aí para fazer essa unha. Não, dá a água aí. Tá assim. Você pensa que é coisa simples, mas até isso de um animal, quem tem animal de estimação sabe o que é, né? O valor que você dá, né? De ungir.
Você sabe que esses diagnósticos são fatais, sim, de estar ungindo, estar prorrogando o tempo de vida. Né? Daqui a pouco vai 30 anos esse gato da Cleide também. Deixa o gato partir um dia, né, Cleide? Daqui a pouco vai estar com 55 anos o gato dela. Então, também o gato e o cachorro nosso têm um prazo de validade que a gente precisa ter, em média, assim. Deus é Deus de milagre. Amém? E eu quero falar para você, não apaga as lâmpadas, não fecha a porta. A situação vem para apagar a sua lâmpada, para você desistir de vez. Mas é o que Jesus falou, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, se a sua lâmpada for daquele tamanho ali, ó, menos, nem aquilo é grande até, aquilo é um limão. Se sua lâmpada, sua fé for pequenininha, se você abrir a porta, Deus pode fazer um milagre acontecer na sua vida em nome de Jesus. E diz o quê? Que eles fecharam a porta, eles apagaram a lâmpada, eles não queimavam mais incenso. Incenso significava oração, eles já nem oravam mais. Diz lá que eles não se sacrificavam mais para Deus. Olha lá, nem ofereceram holocausto no santuário. Eles não faziam mais sacrifício nenhum para Deus. Sabe o que é fazer sacrifício? É quando você só faz o que é conveniente. Quando eu tenho vontade, ou quando eu tiver vontade, eu me esforço para ir, para buscar Deus, ou para falar com Deus, já não quer se sacrificar por Deus, né? De ir, de buscar, de ir atrás, né? Às vezes está numa correria, não, eu vou, domingo é o domingo do Senhor, eu vou buscar a Deus, eu vou estar no altar de Deus. Então eles já deixaram de sacrificar, de fazer holocaustos ao Senhor. Eles só faziam o que dava, o que era possível. Não, ofereça sacrifício agradável a Deus, ofereça, se sacrifique, né? Às vezes você tem que contrariar a sua própria carne, às vezes você tem que contrariar o teu próprio ego. O caso da Patrícia, queridos, ela estava debaixo de uma sentença, um diagnóstico, ela estava prestes a bebê dela partir. E sabe o que Deus colocou no coração dela? Entra aí. Querido, você já viu a escada? Tem um monte de igreja que ela podia ter ido em qualquer uma. É ou não é? Ela podia falar assim, não, eu vou na outra ali, porque a outra não tem a escada. Porque se eu subir essa escada é pior ainda, porque eu já estou prestes a perder. Mas ela subiu a escada, eu nem sei como. Mas ela subiu a escada. E no primeiro dia já que ela chegou aqui, ela já saiu chorando. Não é porque uma igreja é melhor que outra. Todas as igrejas são santas do Senhor. Mas é porque Deus tinha obra naquele exato dia nesse lugar. E ela saiu desse lugar chorando. E a partir daquele dia, o diagnóstico foi mudando, até que ela foi liberada. Já não é mais gravidez de alto risco. Sacrifica pelo Senhor. Às vezes você está na sua comodidade, o Senhor fala, olha, vá me buscar, faça um jejum, faça uma oração, se levante, me busque a minha face. E você não quer sacrificar, você não quer fazer nada além do seu esforço. Foi assim que eles estavam. Fecharam a porta, apagaram as lâmpadas, não oravam mais, não se sacrificavam por Deus. E aí veio a consequência. Olha lá o versículo 8, queridos. Porque quando a gente fecha a porta para Deus, quando a gente deixa o Senhor, quando a gente perde o foco de buscar a Deus, quando a gente encerra o nosso coração, quando a gente apaga a lâmpada da nossa fé, queridos, vem consequência. Primeira consequência, a ira de Deus veio sobre eles. Olha lá o versículo 8. Pelo que veio grande ira do Senhor. Queridos, se você busca a Deus, Deus tem o que? Bênção. Se você se humilha para Deus, Deus tem exaltação. Se você se volta para Deus, Deus tem milagre. Ao invés deles escolherem a bênção, eles escolheram o quê? A ira. Deus tinha bênção, mas como eles fecharam o coração, apagaram as luzes, apagaram a chama da fé, e não oravam mais, não queriam nem saber mais de Deus, então ao invés de vir sobre eles a bênção, veio sobre eles a ira. Segundo lugar, veio sobre eles o quê? O terror, olha aí.
e os entregou ao terror. Veio sobre eles o quê? O espanto. Os entregou ao terror, ao espanto e aos uivos que assobiam. O que é uivos? É gemido. Quando a pessoa fecha a porta, quando a pessoa se endurece para buscar para Deus, queridos, pode ver o maior grau de síndromes de pânicos terríveis agora na terra. Os maiores e piores gemidos sobre a terra. O homem e a humanidade cada vez mais se afasta de Deus, mas quando você apaga a lâmpada da sua fé, o que resta é temor, é tremor, é medo, porque o mundo é mau. Então você não pode apagar a lâmpada da fé, porque senão você vai cair na escuridão terrível desse mundo, e o que te resta é isso, é terror, é espanto, é uivo de dor, gemido de angústia. Por quê? Porque deixou o Senhor, e assim se tornou aquele povo, assim como vocês estão vendo com os próprios olhos. Todos aqueles que fecharam a porta para Deus, todos aqueles que apagaram a lâmpada da fé, todos aqueles que deixaram de orar, todos aqueles que deixaram de buscar ao Senhor, restou sobre eles a ira de Deus, o terror, o espanto e os uivos, a angústia, o gemido, e o mundo está gemendo. A Bíblia fala que a natureza geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, acenda a lâmpada, em nome de Jesus, desse templo, acenda a lâmpada da fé no teu coração, começa a varrer toda essa imundícia que entrou na tua vida, porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Deus é o Deus de milagres, Deus é o Deus do impossível. Varra o teu templo, não é opção sua. Você viu? Deus nos fez templo do Espírito Santo. Quer você creia ou não, você é um templo do Espírito Santo. Ou você se enche de Deus, ou você se enche do Espírito Santo, ou você se enche de trevas. Não há meio termo. Ou você está cheio da presença. Acenda hoje a luz aí desse templo. Abra a porta do teu coração e fala: Senhor, pode entrar. Eu vou começar a tirar a imundícia do meu templo. Eu vou começar a tirar esse ressentimento, essa amargura, essa incredulidade, esse ateísmo, essa dúvida, esse pecado, essa imoralidade, esse vício. Eu vou começar a limpar meu templo, Senhor. Pode habitar em mim. Entra, Senhor, em mim. O milagre acontecerá na tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Queridos, a Bíblia conta que havia um homem cheio de demônios. Está na Bíblia, Jesus contou essa parábola. E diz que Jesus entrou e expulsou os demônios daquele homem. Saíram todos. Só que, o que aconteceu? Aquela pessoa ficou limpa, brilhando, a casa toda em ordem. Ficou brilhando o templo daquela pessoa. Aí Jesus contou a seguinte parábola. Vindo o demônio que saiu daquele homem, ele saiu. Ele teve que sair do corpo daquele homem, ele foi embora. E o templo do homem ficou limpinho, todo organizado, que o Espírito Santo limpou tudo. Aí o demônio que estava no homem foi embora. E ele rodou pela terra, porque o demônio precisa de corpo, ele não tem corpo. Por isso que ele precisa montar, por isso que você vê o cavalo do diabo. Por quê? Ele precisa montar em pessoas, ele precisa de corpos para ele agir. Aí o demônio rodou pela terra e procurando outro lugar para ele morar, porque daquele homem ele tinha saído. Aí ele rodou, passou um tempo, ele voltou lá. Deixa eu ver como que ele está agora, se ele continua limpinho. Diz que ele voltou, quando ele voltou a casa estava limpa daquele homem, estava tudo limpinho, mas estava vazio. Diz o quê? Que ele não só voltou para aquele homem, mas veio trazendo 7 demônios com ele ainda. O que é isso?
Que não adianta você só limpar a sua casa. Você tem que receber Jesus, para Jesus passar a morar dentro de você, o Espírito Santo passar a morar dentro de você, a glória de Deus, e nunca mais legião nenhuma do inferno, demônio, entidade nenhuma vai ter espaço na sua vida, em nome de Jesus. Amém? O que aconteceu com esse povo? A ira veio, eles passaram a viver aterrorizados. Esses dias eu estava vendo na televisão uma menina que ela é, meu Deus, a menina milionária e top model disso, daquilo. E ela estava tentando muitas vezes já o suicídio. Ela estava totalmente atormentada. Como? Lindíssima, milionária, tem tudo, mas ela estava muito confusa. E ela não sabia muito bem o que fazer da vida dela. Estava cheia de terror. E está aí, ó. Quando nós podemos fechar a porta para Deus. Nós podemos montar uma vida nesse mundo alheio a Deus, com as costas viradas para Deus e com o rosto no nosso foco. Só que pode ver a quantidade de gente, quando chega lá no topo, enlouquece e quer tirar a própria vida. E fica atormentado e fica possuído pelo terror. Por quê? Porque ao invés de buscar e usufruir da bênção do grande Senhor e abençoador, ficam entregues ao terror, ao assobio e aos gemidos nessa terra. E pior, diz aí o versículo 9. Versículo 9. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Então o que acontece com a pessoa que vive alheia a Deus? Cai a espada. O que é espada? Espada é guerra. O povo hoje não aguenta guerra nenhuma. O povo hoje, qualquer batalha pequena, imagina uma batalha nesse grau, nessa grandiosidade. Uma batalha, você precisa ter o quê? Psicológico. Você precisa ter domínio próprio. Você precisa ter o quê? Posicionamento. Agora, a pessoa que começa a cair a espada, qualquer batalhazinha que vem para o teu lado, você já quer morrer. Você já quer acabar com a sua vida. Você já quer desistir de tudo. Já quer jogar o matrimônio pela janela. Já quer abandonar o cônjuge. Já não aguenta. Todo mundo cai a espada. Ah, não tem porquê. A Bíblia fala para nós termos o quê? O escudo da fé. Para nós termos o quê? O capacete da salvação. Então você não está armado. Aí vem a espada, você não tem aquilo que é o escudo da fé. Você não tem fé para vencer, para superar, para resistir o mal. Aí tudo você quer desistir. Por isso que o índice de pessoas hoje dependentes químicas, viciadas em drogas. Por quê? É fuga. Precisa fugir. Porque eu não aguento com a minha dor. Porque eu não aguento com a minha tristeza. Porque eu não aguento com o meu problema. Mas eu quero te dizer hoje, o Senhor Jesus te convida para Ele te fortalecer. Ele vai te colocar o escudo da fé. Vai te colocar o capacete da salvação. Vai te colocar a couraça da justiça. E você não vai mais ficar caindo a espada. Qualquer guerra te derruba. Cadê fulano? Ah, fulano já caiu. Ah, cadê Ciclano? Ciclano já está abismo abaixo. Cadê Beltrano? Ah, Beltrano se acabou de novo. Está quebrado da sua vida em nome de Jesus. Você não vai mais cair a espada, mas você vai vencer todas as batalhas que vierem diante de você, em nome do Senhor Jesus. E o que acontece? O povo começou a cair a espada, e os filhos, as filhas, as mulheres ficaram tudo cativo. Olha lá. O que aconteceu? As gerações começaram a ficar tudo aprisionadas. E hoje nós temos visto, fica meia hora, assiste televisão meia hora, ou fica meia hora no meio de muita gente, você vai ver os filhos cativos, cativos de vícios, cativos de drogas, cativos de ódio, cativo de vitimismo, cativos de um sentimento maligno, destruidor. Mas hoje o Senhor quer mudar a tua sorte. Abra a porta, limpa a imundícia,
Acende a chama do primeiro amor, porque Deus quer fazer o impossível na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Sabe o que nós vamos fazer hoje para encerrar? O que Ezequias fez. Diz lá o versículo 10. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Olha o versículo 11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. O que é? Orardes. E eu quero declarar hoje, você vai fazer como Ezequias fez. Ele precisava mudar a sorte dele. Ele resolveu fazer aliança com Deus. E ele disse, não sejamos negligentes no servir, no ministrar e no orar. Que hoje você possa restaurar a tua vida espiritual. E você possa sair desse lugar com o teu templo restaurado. Para prestar culto a Deus. Para prestar adoração a Deus, ao invés de você ficar lá ouvindo música que só te leva para baixo, ao invés de você ficar lá ouvindo música que só fala de imundícia, ao invés de você ficar lá ouvindo música que só te rebaixa, que só te humilha, você vai agora ouvir hinos que adoram o nome do Senhor, você vai estar glorificando, se alimentando de fé. Quantas vezes em grandes batalhas surgia um hino na minha mente, eu começava a adorá-lo, era o Espírito Santo falando comigo. Deus quer falar com você, Deus quer te fortalecer. Então não seja negligente no servir a Deus, no ministrar e no orar. Deus está restaurando hoje o culto na tua vida, no teu coração, na tua alma, em nome do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos ficar em pé. Aplauda Jesus. Vamos ficar em pé diante do Senhor, quem puder. E feche os seus olhos. Eu quero que você visite o seu templo agora. Olha para dentro de você. Como está seu coração? Talvez você entrou aqui hoje. Tantos milagres você ouviu, se você chegou desde o começo do culto. Porta de emprego da Yara. Porta de emprego da Elaine, porta de emprego da Shell, porta de emprego da Vitória, porta de emprego da Neide, porta de emprego da Amanda, porta de emprego da Dani, liberação de emprego do Mauro, causa na justiça da Shell. Quantos milagres! A conquista do apartamento da Thalita, a mobília, a conquista do carro da Neide, a liberação da locação do apartamento da Camila, que vivia numa subcondição de casa. Hoje ela mora num apartamento de 2 dormitórios. A liberação da locação da Mariana, que hoje foi para um apartamento também abençoado em nome de Jesus. O livramento nas mãos de bandidos, da Thalita, da Dona Lourdes, que o Senhor não permitiu que tocassem um fio do cabelo delas. Em nome de Jesus, o nascimento, a mudança de diagnóstico do Ravi, a recuperação da Dona Rosa, que saiu do hospital, em nome de Jesus, a recuperação da Rosana, filha da Marta, o diagnóstico mudado do bebê da Patrícia, o diagnóstico da Eglis, a venezuelana, que foi também sentenciada com a cura, a cirurgia bem-sucedida da presbítera Dani, a cirurgia bem-sucedida da presbítera Fátima, a liberação do hospital da Simone, em nome de Jesus, o livramento da cirurgia do seu Antônio, cura de bactérias, viroses, que levou muitos até a internação, que ficaram muito mal, Brian, Lorenzo Sampaio, Lorenzo, o João, Milena Pietra, Lorena, a própria Brenda, Maria, todos os milagres que o Senhor fez. Deus quer fazer um memorial sobre a sua vida em nome de Jesus. Abra hoje a porta do teu templo. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua alma? Olha para dentro de você, vai lá, vê a parte de Deus na sua vida. Como que está? Em nome de Jesus,
Abre essa porta. A primeira coisa que Ezequias fez foi: chega. Talvez até hoje você estava querendo viver alheio a Deus. Alheio. Não quero saber de religião, não quero saber de igreja. Abre essa porta hoje, não é religião. Abre a porta para o Senhor. Em nome de Jesus. Liga a luz aí. Coloca a fé aí nesse coração. Coloca a fé aí na sua vida. Sabe por que esse terror? Sabe por que esse espanto? Você vive sofrendo espantos noturnos. Sabe por que esses gemidos de angústia na tua vida? Sabe por que qualquer batalha te derruba? Em nome de Jesus, abre a porta, liga a luz. Começa a tirar a imundícia. Tira a imundícia agora do negativismo. Tira a imundícia aí do que te falaram, de mágoas. Tira a imundícia aí das tuas razões, da tua racionalidade, de tudo aquilo que foi secando a tua fé. Tira, vai removendo. Remove essa imundícia. Diz que eles colocaram para fora toda a imundícia, põe para fora. É você e Deus. É você e Deus. Põe para fora agora. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor quer hoje levantar aqui santuários vivos. Templos do Deus Altíssimo. Senhor, em nome de Jesus, restaurar cultos, restaurar adoração, restaurar o louvor. Senhor, em nome de Jesus, é a solução. Faça uma aliança com Deus agora. Talvez o teu foco era o mundo, alguma conquista. Volte o seu rosto para Deus. Põe Deus em primeiro lugar na tua vida. Volte o rosto para Deus e as costas para as demais coisas. Senhor, em nome de Jesus, eu não conheço a vida das pessoas que estão aqui, Senhor, mas o Senhor conhece o mais profundo, o Senhor conhece o íntimo. Quantos templos fechados, quantos corações cerrados para a fé genuína, para a fé santíssima e poderosa, que pode salvá-los, que pode libertá-los. Deus de poder, agora visita com o teu milagre. Assim, meu Pai, como todas essas pessoas têm o testemunho do milagre, têm o testemunho nos braços, meu Pai, assim como a Maria foi erguida aqui, meu Pai, nesse altar, Senhor, em nome de Jesus, que muitos maiores milagres venham sobre esse povo, milagres de prosperidade, milagres de libertação, e aqueles que eram vítima de perseguição, de ódio, de macumbaria, de obras do inferno, sentenças malditas, seja quebrado agora em nome de Jesus. Toda amarração de Satanás saia da sua vida. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Se liberte agora de toda opressão. Se liberte agora de toda amarração. Se liberte agora de todo o mal que tenta tomar conta da sua vida. Em nome de Jesus, toda obra do mal vai embora da tua vida, vai embora da tua casa. Saia e não volte nunca mais. Saia e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Toda doença vai embora, em nome de Jesus. Todo diagnóstico maligno vai embora, toda bactéria destrutiva vai embora, toda virose vai embora, tudo aquilo que é demoníaco vai embora, toda obra mandada seja agora desfeita, em o nome de Jesus, meu Pai. Levanta aqui, Senhor, pessoas que oram, pessoas que servem ao Senhor, pessoas que ministram a palavra. Não sejam negligentes no servir, no ministrar, no orar. Em nome de Jesus, se arme das armaduras de Deus, se arme das armas espirituais que podem te levar à vitória. Em o nome de Jesus, eu quebro hoje toda maldição contra a tua vida, toda sentença que te amarrava. Em o nome de Jesus, que seja erguido hoje nesse lugar um altar de adoração, um altar de milagres, um altar de cura, um altar de impossíveis. Abra a porta, liga a luz da tua fé e levanta a oração ao Senhor. Oh, recalama
nosso decanta, porque Deus quer fazer milagres, Deus quer fazer o impossível, Deus quer trazer a cura sobre a tua alma. Eu te abençoo, eu declaro a libertação, a quebra de toda sentença, toda perseguição do inferno caia por terra, toda obra maligna feita que seja quebrada agora, em nome de Jesus. Obras de morte sejam desfeitas em nome de Jesus. Todo ódio, obra de inveja, obra maligna caia em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te fortaleça, que o Espírito Santo te honre nessa terra, que o Espírito Santo te abençoe, te erga, te exalte, te arme, e nenhuma batalha mais te jogue por terra. Eu declaro o milagre, a vitória do Senhor na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Está ligado na sua vida a presença do Senhor. Aleluia. Uma das bênçãos que Deus deu, e estratégia que Deus deu para a Patrícia, era abençoar. E eu quero que você repita comigo agora, feche os olhos e fale: eu abençoo tudo que é meu, tudo que me pertence. Eu abençoo que o mal seja desligado da minha vida, dos meus bens, em nome de Jesus. Tudo que é bom, que vem de Deus para a minha vida, que aconteça, em nome de Jesus. Amém? Está ligado na sua vida, em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Se assente por um minutinho só, nós estamos encerrando. Você vai ver, queridos, que na sua cadeira tem um envelope azul, um envelope de dízimo ou de oferta. Você que tiver uma oferta, você que quiser consagrar um dízimo ao Senhor, pegue esse envelope. Pega para mim, Daniel. Em nome de Jesus. E coloque a sua oferta de amor, coloque o seu dízimo diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Eu quero orar pela vida financeira de todos. Quer você vá entregar ou não. Você que não tem condições, Deus te dará condições, você terá condições, você ainda vai vir aqui e vai entregar a tua oferta ao Senhor pela tua vitória em nome de Jesus. Amém? Erga a tua mão ao alto. Senhor, eu abençoo a vida financeira dos teus servos. Aqueles que estão, meu Pai, desempregados, como toda essa lista que estava, Senhor. E o Senhor abriu portas de honra, de emprego. Eu abençoo a vida financeira. A tua palavra diz que quando nós cuidamos da sua casa, o Senhor cuida, meu Pai, da nós. O Senhor repreende o devorador, o migrador, o destruidor. Em nome de Jesus, multiplica, Senhor, cada oferta, cada dízimo, a 30, 60 e a 100 por um. E dê a vitória aos teus servos. É o que eu oro pela vida financeira e por cada oferta que será depositada no altar, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você que trouxe o seu dízimo ou oferta, por favor, venha à frente. Glórias a Deus. Eu quero parabenizar e glorificar a Deus. Pode se assentar um segundinho. Estamos encerrando. Isso aqui. Eu quero, em nome de Jesus, louvar a Deus por todos os presentes. Amém? Glorificar a Deus. Ontem nós tivemos um bazar. Foi glorioso, maravilhoso. E baseado nele, nós já temos a condição de quitar aquilo que é a nossa dívida dos cabos, né? Que nós estamos encerrando a última dos cabeamentos aqui da igreja, para a glória do Senhor. E mais ainda, o Senhor tem poder de fazer. Amém? Você que tiver doações, quiser trazer doações. Então, às vezes você não tem condições financeiras, mas você quer ajudar de outra forma. Sabe de alguém que quer doar roupa, seja o que for, nós estamos recebendo também doação e nós vamos fazer, por enquanto, todo mês um dia o bazar, amém? Nos demais dias, quem vem no culto, o bazar está aberto, amém? Você fique à vontade. Eu quero agradecer e louvar a Deus pelos visitantes. A Luana, quem é a Luana? Deixa eu pôr meu óculos. Está aí? Já foi? Luciana,
Tá aqui? Amém. A irmã da Amanda? Glória. Renata. Tá aqui? Amém, Renata. Glória a Deus. Sérgio. Glória a Deus, Sérgio. Maurício. Amém. Kaila ou Kaila? Ah, a segunda Kaila já, hein? Glória a Deus. Zilda. Quem tem? Glória a Deus, Zilda. Elisângela. Paz, Elisângela. Joana. Amém, Joana. A vovó, né, Joana? Sandra. Deus abençoe. A vovó também, né, Sandra? Amém. Glória a Deus. E o Davi, David, ou Davi. Deus abençoe, Davi, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos dar uma salva de palmas por eles. Deus abençoe. E que vocês possam sair daqui carregando todos esses milagres também sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, encerrando. Erga a tua mão ao alto, por favor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve em paz. Que você tenha uma semana de vitórias, de saúde, de livramentos e de milagres. Eu te abençoo, vá em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Um beijo, vão com Jesus. Dê um abraço no seu irmão e vai na paz.